Seja bem-vindo ao Jornal de Portugal. Uma idosa de 85 anos morreu esta manhã depois de um grave acidente em Guimarães. A idosa foi atropelada na Estrada Nacional 101 e não resistiu aos ferimentos. A CMTV sabe que o condutor ficou em choque após o atropelamento e precisou de assistência no local por parte de psicólogos. O corpo da vítima vai ser levado para o Instituto de Medicina Legal para ser autopsiado. Perto do local do acidente há uma passadeira, mas desconhecem-se para já as causas do acidente. As autoridades estão já a investigar. Reportagem em direto mais à frente. Há novos dados sobre o homicida de Alcântara. O suspeito será um assaltante já referenciado pela PSP e que atua naquela zona de Lisboa. A vítima do ataque tentou evitar este ataque, mas foi brutalmente atacada de forma inesperada. Os golpes na zona da cabeça foram fatais para Paulo, que, segundo os amigos, era uma pessoa simples e pacata. O colega de Paulo conseguiu escapar e o testemunho às autoridades é fundamental. Após o crime, o suspeito fugiu a pé e não foi mais visto. Não há indicação para já da existência de cúmplices no ataque, mas nenhuma possibilidade é descartada pelos investigadores. A CMTV sabe que a Polícia Judiciária tudo faz para encontrar o homicida, que continua em fuga. Um homem de 66 anos foi detido pela Polícia Judiciária por tentativa de homicídio em Macedo de Cavaleiros. O suspeito terá partido um copo e atacado outro homem na via pública, desferindo-lhe vários golpes no pescoço. A vítima sofreu ferimentos graves, incluindo uma lesão numa veia. Foi submetida à intervenção cirúrgica e continua a correr sério perigo de vida. Segundo a Polícia Judiciária, o crime terá sido motivado por uma dívida. O agressor foi detido e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação. E continua desaparecido o jovem de 23 anos que foi a banhos no Rio Minho, em Caminha. O grupo de 6 jovens da zona do Porto terá ido nadar ao início da tarde de ontem, perto da localidade de Seixas, quando foram puxados pela corrente. 5 jovens conseguiram sair da água, mas um está desaparecido. O alerta foi dado por volta da 1h40 da tarde e por volta das 3 encontravam-se mais de 40 operacionais a trabalhar no resgate, apoiados por um helicóptero e também motas de água. Para apoiar nas buscas, foram ainda acionadas 2 embarcações espanholas, uma vez que se trata de um rio na fronteira com Espanha. As buscas foram suspensas durante a noite, sem qualquer sinal do jovem, e hoje foram retomadas às 8 da manhã. Dar-lhe conta também de um incêndio que destruiu totalmente o anexo e uma casa na manhã de ontem na localidade de Rubiães, em Paredes de Coura. Os moradores, um casal de idosos, uma mulher com 77 e um homem com 80 anos, sentiram-se mal e necessitaram de ser transportados para o centro de saúde pelos bombeiros. O alerta foi dado às autoridades pelas 11h30 da manhã. Os bombeiros de Paredes de Coura deslocaram-se rapidamente para o local, mas pouco puderam fazer para salvar a habitação. As causas do incêndio são ainda desconhecidas e as autoridades estão agora a investigar este caso. A casa ficou sem condições de habitabilidade e o casal de idosos fica temporariamente em casa de familiares. Um recém-encartado matou um técnico do INEM em Castanheira do Ribatejo e manteve a carta de condução. Paulo Rita, de 53 anos, foi atropelado depois de um turno na viatura médica de emergência e reanimação de Vila Franca de Xira. O jovem condutor é agora acusado de homicídio por negligência. Esta é a notícia que faz a manchete do Correio da Manhã de hoje. Uma ex-procuradora do Ministério Público da Venezuela trabalhava como stripper no Porto quando foi detida por tráfico de droga. Chama-se Keila Vilegas e veio para Portugal à procura de melhores condições de vida depois de abandonar a magistratura no seu país. Acabou por ser apanhada pela Polícia Judiciária em 2024 numa operação relacionada com a retirada de 90 quilos de cocaína do Porto de Leixões. Condenada em primeira instância a 8 anos e 6 meses de prisão, a ex-procuradora viu agora a pena a ser reduzida para 2 anos e 3 meses.
depois do Tribunal da Relação do Porto considerar que não ficou provada a sua integração numa associação criminosa. Juízes querem agravar penas de rede que escravizava imigrantes. Em janeiro, o Tribunal de Beja condenou a penas de cadeia entre 3 e 9 anos 7 arguidos que durante vários anos exploraram centenas de imigrantes. As vítimas eram atraídas com falsas promessas de trabalho, casa, alimentação e transporte, mas quando cá chegavam, a realidade era outra. Recebiam 3 euros à hora, trabalhavam 12 horas por dia, comiam mal e viviam em casas degradadas. 6 meses depois, o Tribunal da Relação de Évora mandou repetir o julgamento, o que significa que estas penas podem ser aumentadas. O Ministério Público quer travar as obras do novo Hotel Hilton e de um empreendimento habitacional na linha de Cascais. A Procuradoria-Geral da República pede ao Tribunal a suspensão imediata das obras, a anulação das licenças e a demolição dos últimos 3 pisos dos edifícios que estão quase concluídos. O Ministério Público considera ilegais as deliberações e despachos que autorizaram o projeto, a maioria assinados por Miguel Pinto Luz, na altura vice-presidente da Câmara de Cascais e atual ministro das Infraestruturas. Em causa está também a venda de um terreno em zona de reserva ecológica nacional, a menos de 500 metros do mar. As notas das provas finais do 9º ano vão ser afixadas nas escolas esta manhã, depois de um atraso na divulgação dos resultados. As classificações terão sido enviadas às escolas no dia de ontem para que as pautas possam estar afixadas, de preferência até ao final da manhã de hoje. O adiamento foi justificado pelo Educa, com a necessidade de dar prioridade ao processamento e divulgação das notas dos exames nacionais do ensino secundário, essenciais para o acesso ao ensino superior. O Júri Nacional de Exames e o Educa pediram desculpa aos alunos, famílias e escolas pelos constrangimentos causados. E os pedidos de reapreciação dos exames nacionais devem aumentar este ano, segundo os diretores das escolas públicas. Em causa estão os problemas registados na divulgação dos resultados da primeira fase. A possibilidade de erros e a falta de confiança no processo estão a levar mais alunos a ponderar contestar as classificações obtidas. O Educa esclareceu à RTP que a reapreciação não segue o mesmo modelo da classificação inicial dos exames nacionais. O Ministro da Educação vai falar hoje ao país. O Ministério da Educação anunciou ontem à noite uma conferência de imprensa sobre os exames. O Secretário de Estado Adjunto e da Educação também vai estar presente na conferência, marcada para o meio-dia. Depois de uma semana envolta em polémica, as pautas com as classificações dos exames do 9º ano são esperadas hoje nas escolas, mas deviam ter sido publicadas na sexta-feira e não foram para dar prioridade às classificações dos exames do ensino secundário. Ontem, o Júri Nacional de Exames disse que os ficheiros seriam enviados às escolas até ao fim do dia, com classificações finais dos 1.400 alunos que tinham nota suspensa. O Educa assume notas erradas entregues às escolas. Houve problemas na correção dos exames em formato digital depois de uma experiência piloto no ano passado com a prova de filosofia. E o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior arranca hoje com mais de 56 mil vagas. A primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior decorre até 6 de agosto e os resultados serão divulgados em 23 de agosto, no dia em que arranca a primeira fase do concurso. Todos os alunos finalistas do ensino secundário já deverão conhecer os resultados obtidos nos exames nacionais após resolvidos os problemas que inviabilizaram a divulgação de algumas notas. As pautas dos mais de 300 mil exames nacionais começaram a ser afixadas apenas na sexta-feira à noite, mas inicialmente sem todas as classificações. Surgiram pautas com notas classificadas como suspenso, foram posteriormente retificadas e hoje termina também o prazo de inscrição para a segunda fase dos exames nacionais, que começa na terça-feira com a prova de português.
Um homem de 66 anos e uma mulher de 50, que estavam desaparecidos há vários dias, foram encontrados mortos no sábado em duas habitações diferentes em Guimarães. A primeira ocorrência foi registada cerca das 6 da tarde. Os bombeiros abriram a porta da casa e encontraram um homem já sem vida. Cerca de uma hora depois, uma mulher foi também encontrada morta dentro de casa, com alguns ferimentos. Os corpos foram transportados para o Gabinete Médico-Legal de Guimarães, onde vão ser autopsiados. As causas das mortes ainda não são conhecidas. Um homem sobreviveu a uma queda de cerca de 100 metros. Este incidente aconteceu na manhã de ontem, numa praia da zona da Zambujeira do Mar, no concelho de Odmira. Ao que a CMTV apurou, o alerta para o acidente foi dado às 8 horas e 13 minutos da manhã. Para o local foram mobilizados 19 operacionais dos bombeiros de Odmira, Polícia Marítima de Sines, Viatura Médica do Hospital do Litoral Alentejano e GNR. Segundo a Proteção Civil, só com a intervenção de um helicóptero da Força Aérea, com médico e enfermeiro a bordo, foi possível chegar junto do ferido. O homem ficou com ferimentos graves, lesões nas pernas e braços. Um homem foi ontem resgatado de helicóptero no Cabo da Roca, em Sintra. A vítima caiu durante uma caminhada com mais 3 pessoas e ficou numa zona de difícil acesso e não era possível ser resgatado por terra. O alerta para as autoridades foi registado às 2h10 da tarde e foram mobilizados para o local um meio aéreo da Força Aérea, o Instituto de Socorros a Náufragos e também os bombeiros. O homem acabou por ser resgatado e foi assistido no local. Um jovem de 25 anos foi apanhado com um arsenal de armas no Seixal e acabou condenado a uma pena de multa. O suspeito foi detido pela PSP, foi chamada a uma habitação onde estava a decorrer um assalto. No local, os agentes encontraram uma espingarda e munições de calibres de guerra. As buscas permitiram ainda apreender mais armas e munições em 2 automóveis ligados ao arguido. O tribunal condenou o jovem pelo crime de posse de arma proibida, aplicando uma pena de multa. O jovem tem agora de pagar 1.625 euros. E uma busca domiciliária a uma casa no Beato está a ser contestada pelos habitantes. A família que diz que o visado nos mandatos de busca emitidos para o Tribunal da Amadora nunca viveu naquele local. Na habitação vive uma inspetora tributária aduaneira com o marido, jardineiro, numa embaixada. O apartamento fica num prédio da rua João do Nascimento Costa, que é propriedade de uma diretora da ASAI. A PSP procurava armas ilegais e chegou mesmo a arrombar a porta da casa. A moradora quer agora ser compensada financeiramente pelos danos na porta de casa. A PSP registrou nos primeiros 6 meses do ano 2.303 assaltos a casas. É uma média de 12 furtos por dia, a maioria por arrombamento, escalamento ou chaves falsas. 38 pessoas foram detidas por estarem ligadas a este tipo de crime. O número de crimes baixou 9% face ao mesmo período do ano passado. Desde 2022 que a tendência tem sido a diminuição. A PSP diz estar especialmente atenta a este tipo de crimes e tenta impedir que o número de assaltos a residências possa voltar a aumentar. Os operacionais da Força Especial de Proteção Civil começam hoje 5 dias de greve. Os trabalhadores alertam para a falta de pagamentos do trabalho suplementar. O sindicato diz que os trabalhadores nunca deixaram de cumprir a missão de proteger pessoas e bens, mas que chegou o momento de exigir o pagamento de horas extra relativamente a 2025. A Força Especial de Proteção Civil garante que o socorro não vai deixar de funcionar. Os operacionais entendem que a greve é um apelo e pedem ao Ministro da Administração Interna que apresente soluções. Portugal registrou no mês de junho o maior número de novos casos de varíola nos macacos na Europa. Os dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças indicam 57 casos no nosso país.
entre os 129 novos registros na Europa. Espanha é o segundo país com mais casos, com 21, e França fecha o top 3 com 17 registros. As autoridades recomendam a vacinação contra a varíola dos macacos e admitem que o número de casos possa voltar a subir este verão. Portugueses apoiam a descida da idade da reforma. A maioria dos inquiridos pelo barómetro do Intercampus para a CMTV são favoráveis à redução da idade da reforma. Cerca de 60% concorda com a proposta apresentada pelo Chega. No entanto, se a redução da idade da reforma implicasse um corte nas pensões, 76% estaria contra esta medida. Cerca de 47% dos inquiridos entendem que a Segurança Social não tem condições financeiras para que haja uma redução da idade da reforma sem mexer nos valores auferidos pelos pensionistas. 23,3% dos inquiridos apoiam que a idade da reforma devia baixar ainda mais e 22,4% consideram que deveria ficar como está. A sondagem realizada pela Intercampus para a CMTV e NAU foi realizada a 604 pessoas entre os dias 9 e 14 de julho. O intervalo de confiança é de 95%. O erro máximo desta amostra é cerca de 4%. Os preços dos combustíveis já aumentam de forma muito expressiva. No dia de hoje, o preço por litro do gasóleo fica 11 cêntimos mais caro. O preço médio do litro de gasóleo passa a ser 1,96 €. Já o preço por litro da gasolina sobe 6 cêntimos, atingindo um preço médio de 1,97 €. Pode haver postos de abastecimento onde um litro de combustível ultrapassa mesmo os 2 €. Os preços finais podem variar consoante os postos, apesar de na sexta-feira o Governo ter reforçado o desconto do ISP. Estes valores já têm em conta esse desconto. Os serviços identificaram diversos pontos com perdas significativas de água em Almada. Foram reforçadas as ações de fiscalização para garantir uma utilização responsável de água e identificaram nos últimos dias diversos pontos com perdas grandes. As intervenções implicaram trabalhos de escavação e drenagem, estabelecendo as condições de funcionamento da infraestrutura, eliminando situações de desperdício. Os serviços explicaram que as operações de fiscalização promovidas nos últimos dias têm como objetivo promover a utilização responsável da água, proteger a rede pública de abastecimento, prevenir perdas e detectar situações irregulares. Milhares de consumidores portugueses podem vir a ser indenizados pelos prejuízos causados pelo apagão ibérico de abril do ano passado. Segundo a CNN Portugal, uma associação de defesa dos consumidores avançou com uma ação popular contra a rede elétrica de Espanha, responsabilizando a operadora espanhola pelos danos provocados pela falha de eletricidade. Estão em causa prejuízos como a perda de alimentos e medicamentos, avarias em equipamentos elétricos, também despesas extra e danos morais. A associação defende que as indemnizações podem ascender a centenas de milhões de euros. O processo deu entrada no Tribunal de Lisboa, mas o Ministério Público defende que a ação não deve avançar.